Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite na tua casa. Queremos, Deus, ouvir, Pai, o Senhor falar conosco. Precisamos, meu Pai, nos alimentar da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, porque temos a perfeita compreensão pela nossa fé de que o Senhor, meu Pai, tem sido um Deus que tem se revelado para nós através, Senhor, do teu Espírito Santo e através da tua palavra. Que nessa noite, Senhor, o Senhor ache liberdade neste lugar para poder ministrar os nossos corações, Deus. Que o Senhor quebre, meu Pai, toda barreira que possa existir nessa noite no mundo do Espírito. Que todo, Senhor, toda estrutura do inferno que se levante, meu Deus, para que esta palavra, meu Pai, não alcance o objetivo, seja agora destruída e destronada em nome de Jesus. Nós levamos cativos agora, Senhor, todo pensamento contrário, toda ideia fixa, Senhor, que prende as mentes, meu Pai, e impedem elas, Senhor, de se concentrarem para compreender aquilo que vem da tua parte. Senhor, que o Senhor traga, meu Deus, nessa noite, paz ao coração dos teus filhos que entraram aqui, para que eles possam, Senhor, ter, meu Pai, um tempo agora com o Senhor, e que o Senhor possa, meu Deus, falar individualmente com cada um dos teus filhos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos esse texto do livro de Neemias, eu preciso passar um pouco para você o contexto em que esse texto está inserido. Quando você vai ler a palavra de Deus, você começa a entrar em uma fase que a Bíblia começa a relatar as obras dos reis de Israel. Existem na Bíblia tanto os livros das crônicas, como o livro dos reis, que mostra para nós a trajetória. É um livro que, além de um contexto espiritual, também traz um pouco de conteúdo histórico. Se você observar, o livro dos reis traz o que aqueles reis fizeram no seu tempo, muitas vezes traz até obras o que eles construíram, o que eles fizeram. E isso mostra para nós que durante um tempo, o reino de Israel, ele permaneceu um reino ali permanente, de forma que o povo era identificado pelo local onde eles viviam, e além disso, pela dominação que eles tinham do seu território, representada por um rei. E por que é que nós estamos agora falando de um tempo em que a Bíblia nos relata que houve alguém chamado Hanani, que veio de Judá e começou a falar a respeito de judeus que restaram do cativeiro. Quando você termina então essa história que eu disse a vocês, quem foi o primeiro rei de Israel? Quem sabe? O rei Saul. Então, quando a história de Israel começa, sobre os reis que tiveram ali, o primeiro rei que a Bíblia relata foi o rei Saul. Depois dele, Davi, Salomão, e por aí você vai ver agora a divisão das tribos, o rei Roboão, o rei Jeroboão, e tome-lhe rei, até que você termina o livro dos reis de Israel. E o que é que acontece no final do livro dos reis? Quem lembra? Como termina a história do livro dos reis de Israel? Vou tomar uma água de coco enquanto você pensa. É só para ativar a sua mente, para você caminhar comigo. No final, boa Leno, no final do livro dos reis, você entra agora na história da queda de Jerusalém. Quando termina a dinastia daqueles reis, a Bíblia diz que um rei chamado Nabucodonosor invade Jerusalém agora, destrói a cidade
inteira e leva o povo cativo para a Babilônia. É por isso que quando você vai ler agora a história de Daniel, o profeta Daniel, ele viveu no período em que Israel já estava destruída, no período em que a cidade já não estava mais habitada pela sua população original e já não tinha mais aquele reinado como existia antes. Mas antes, a Bíblia vai dizer que todas aquelas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Só que o tempo do cativeiro já havia sido determinado por Deus. Contemporâneo a esse tempo, você vê as profecias do profeta Jeremias. Jeremias profetizava exatamente nesse tempo do cativeiro babilônico. Para quem não leu a Bíblia, mas pelo menos assistiu a série da Record, vai ter pelo menos uma ideia de que tinha ali naquele meio, né, de Nabucodonosor, o início, se eu não me engano, da série, ainda aparece o profeta Jeremias profetizando. E havia um tempo determinado que Deus deu como castigo para o povo de 70 anos no cativeiro. Aí o que agora acontece? Eu quero entrar com você agora no texto. Daniel, ele começa a cobrar a Deus. Deus, o Senhor disse na tua palavra que havia um tempo determinado para esse cativeiro. E o cativeiro terminou. Aí Deus agora começa a trazer novas revelações a Daniel e trazer para ele um entendimento de que de fato estava chegando o tempo em que a cidade precisava ser reedificada, ser reconstruída. E é nesse ponto que eu quero entrar com você nessa noite. E Deus começa a usar um homem que era copeiro agora do rei da Babilônia. Nabucodonosor já não existia mais. A cidade da Babilônia já tinha sido tomada pelo governo dos medos e dos persas. E esse homem chamado Neemias, ele era servo do rei da Babilônia. E agora Deus começa a mover as coisas para que a profecia se cumprisse e a cidade fosse reconstruída. Então, Neemias agora, creio eu, movido pelo Espírito de Deus, começa a se interessar pela sua cidade. E alguém veio de Judá. E Neemias agora pede a ele: me diga, como está a cidade? O que é que aconteceu naquele lugar? E eu quero destacar para vocês nessa noite o final da resposta, porque ele fala sobre a população, sobre as pessoas, e diz que aqueles que sobreviveram estão sofrendo humilhação, estão passando necessidade. Mas quando ele fala da estrutura da cidade, ele destaca 2 pontos, que são esses 2 pontos que eu quero que você foque comigo nessa noite. Ele fala que o muro da cidade foi derrubado. E depois ele diz: e as portas foram destruídas pelo fogo. Irmão, presta atenção dentro do que eu mostrei a vocês, de todo esse contexto. Havia uma cidade edificada, uma cidade construída, e quando o inimigo veio para destruir o reinado que existia naquela cidade, para destronar o rei que tinha naquela cidade, para impedir a reorganização daquela cidade, o inimigo tomou uma atitude sobre aquela cidade. Ele destruiu os seus muros e queimou as suas portas a fogo. Irmão, quando alguém está resumindo uma informação, essa pessoa só passa geralmente o que é importante. Quantas coisas será que alguém não poderia relatar sobre o que aconteceu naquela cidade? O que será que aquele homem, o Hanani, não poderia dizer a Neemias do que ele viu? O próprio Neemias, depois, quando chega na cidade, ele começa a ver escombros, começa a ver outras coisas, mas o que chamou a atenção nesse momento e o que era importante é que os muros tinham sido derrubados e as portas queimadas a fogo. Por que que existe muro em uma cidade? Vamos pensar de uma forma geográfica, imaginando a nossa casa. Por que que alguém mura a sua casa? Proteção,
para nos proteger. Quando você fala de muro para proteção, você também pode pensar de uma forma um pouco mais ampla. Não se proteger só daquele ladrão que entra para poder roubar a bicicleta, roubar o bujão, né? Que tem um negócio de um ladrão que rouba bujão, que esse é terrível. Nunca vi um negócio tão atribulado como ladrão que rouba bujão, porque aquele negócio é pesado, meu irmão. O cara bota nas costas, ainda consegue pular o muro de volta com um bujão nas costas. Esse ladrão tinha que ser contratado para a Olimpíada para poder, porque o homem é terrível, meu irmão. Na casa do meu sogro mesmo teve um que pulou, o muro era alto. Me pergunte como ele pulou de volta, que só a gente botando uma câmera para ver esse mistério. Mas entenda, além desse ladrão que entra para furtar coisas, quando a gente constrói um muro, pense, a gente também quer, de alguma forma, manter a privacidade da nossa casa. Você quer que o vizinho, de alguma forma, não tenha acesso ao que você está fazendo dentro da sua casa. Você constrói um muro porque você também quer marcar aonde começa o seu território e aonde começa o do seu vizinho. Então, eu destaco nessa noite 3 pontos para uma função de um muro. Uma foi a primeira que vocês acertaram. Eu construo um muro para me proteger. Eu construo um muro para eu ter uma certa privacidade. E construo um muro para determinar onde começa e onde termina o meu terreno. Então, se eu pudesse falar desses 3 pontos, mas agora entendendo que não é uma casa, mas é uma cidade, eu diria que uma cidade ela é murada para se proteger, para manter a sua divisão geográfica, o seu espaço e a sua divisão política, para que as regras daquela cidade estivessem sendo aplicadas dentro do seu território. E qual é a função da porta? Aí agora você tem que perguntar, qual é a função da porta? É para abrir ou é para fechar? Depende. Qual é a função de uma porta? Por que a igreja é toda murada? Você já reparou? A igreja é toda fechada. O único local que você consegue sair daqui é pela porta. A sua resposta para mim foi a melhor. É o que eu tenho também como sentimento. Independente de se a porta foi feita para abrir ou para fechar, essa pergunta é mais complexa, mas a função real da porta é para permitir um controle do acesso. Eu preciso ter algum sistema aqui dentro dessa caixa de cimento e tijolos para que eu possa dizer quem entra e quem não entra. Então, é algo que pode ser aberto, mas é algo também que eu posso fechar, para evitar que alguém entre. E por que no início você ficou com essa dúvida quando eu falei do abrir e fechar? Porque entenda, se eu construísse uma casa e a casa fosse toda de paredes, por onde eu iria entrar? Então eu teria que deixar uma abertura na parede. Se a parede ficasse aberta, eu teria que botar uma porta para fechar. Mas se eu estivesse do lado de dentro da casa, eu entenderia agora que a função do que eu coloquei era para poder abrir. Só que ou para abrir ou para fechar, você entende facilmente que a função de uma porta dentro de uma casa é para que eu possa ter um controle de acesso. O pastor está dando aula hoje de arquitetura, é? Eu acho que eu vou sair dessa igreja. Eu vou mostrar para vocês agora, irmãos, porque eu comecei falando para vocês de algo espiritual. Eu comecei falando de uma cidade que é uma cidade que simbolicamente é uma cidade espiritual. É a cidade de Jerusalém. E eu mostrei para você que dentro de um relatório que alguém pode trazer da cidade, o que a pessoa destacou naquele relatório foi que a cidade estava com os muros quebrados e com a porta queimada a fogo. A importância do muro e a importância da porta dentro de uma estrutura espiritual. E agora eu quero que você entenda a igreja como essa cidade de Jerusalém. Eu quero aplicar esses conceitos dentro da visão que nós temos da igreja. Mas eu não quero que você pense na igreja como algo físico. Eu quero que você pense na igreja como algo espiritual. O inimigo, irmãos, aqui agora está o segredo para nós entendermos
como o nosso inimigo ataca. Quando ele vai de encontro à cidade de Jerusalém, o objetivo principal do inimigo ali agora, naquele momento, era fazer com que as defesas daquela cidade fossem destruídas, fosse fazer com que os limites daquela cidade fossem perdidos, era fazer com que os costumes e as coisas que aconteciam dentro daquela cidade se perdessem no meio de toda a sociedade. E a porta, ela perde o seu sentido depois que você quebra o muro, porque se os muros estão quebrados, as portas só prestam para ser queimadas, porque não tem mais função para elas. Como isso se aplica dentro da igreja? Irmãos, entenda, o diabo hoje continua da mesma forma, tentando derrubar as estruturas dos muros e tentando queimar a porta da igreja. Por que que ele tenta fazer isso? Uma das funções que eu disse a vocês, uma divisão geográfica. O que é que geograficamente separa a igreja do mundo? Entenda, eu estou falando de território mesmo. Não é a escritura da igreja, não é a planta registrada no conselho de engenharia da igreja, mas é uma palavra que define, é a palavra que se chama santidade. Observe, irmãos, observe como isso é algo interessante. No Pai Nosso, nós oramos e dizemos a Deus que venha a nós o teu, preste atenção, se você diz venha a nós o teu reino, significa que quando o reino de Deus desce na terra, o espaço que você pisa, geograficamente já não pertence mais a esse mundo, mas você agora está entrando em uma outra dimensão, que é a dimensão do eterno, é a dimensão espiritual, aonde você pisar com a planta dos seus pés, aquela atmosfera agora, quando você invoca o reino de Deus, se transforma em um lugar santo. Irmãos, é a santidade da igreja, é a santidade da igreja, que faz com que a igreja não se confunda com o mundo. Você sabe onde é a sua casa, e sabe onde é a casa do vizinho. Você sabe onde o seu terreno termina, onde começa o do vizinho, porque tem uma parede entre a sua casa e a casa do vizinho. Você já pensou se não tivesse parede? Você já pensou se não tivesse nada marcando o fim da sua casa e a casa do vizinho? Como você conviveria? Quando Moisés vai entrando na presença de Deus, Deus diz: ei, agora tire a sandália, porque o lugar que você está pisando deixou de ser um lugar comum, deixou de ser apenas um pequeno espaço do território desse deserto, passou agora a ser um lugar santo. Mas eu disse a você que tem um inimigo que ele sabe como destruir reinos, ele sabe como destruir cidades, e ele hoje ainda trabalha para tentar destruir a Jerusalém espiritual de Deus. E onde ele ataca? Ele ataca nos muros. E uma dessas funções é querer destruir a santidade da igreja, irmãos. Olhe o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 7, verso 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, o que é que Paulo quis dizer aqui? Ele não falou que santidade é algo que você atinge, e uma vez que você atingiu, você já chegou à plenitude dela. Ele está nos mostrando que existe um processo de purificação de coisas que contaminam o corpo, de coisas que contaminam o espírito, e diz que precisamos aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Pense uma coisa que o diabo tem trabalhado para destruir na igreja, é essa palavrinha chamada santidade. O que é que santidade significa, irmãos? No seu sentido mais simples, mais básico, santidade significa separação. Qual é a função do muro? Separar.
O diabo trabalha, irmãos, para quebrar barreiras. É mesmo, pastor? Pois é. Você já reparou que quando Jesus diz: ai, meu irmão, eu não sei o que estão pensando, mas eu não vim ao mundo trazer paz, mas vim trazer divisão. Quem já viu esse texto na Bíblia? Eu não vim trazer paz, mas vim trazer divisão. É como se Neemias estivesse dizendo: eu não estou voltando para Jerusalém para terminar de destruir o muro que já está quebrado e ficar sem identificação. Não, eu estou voltando para reconstruir aquilo que estava destruído, para mostrar ao povo a diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre o pecado e aquilo que agrada a Deus. Tem duas palavrinhas que são usadas sempre como ferramenta de Satanás para destruir esse muro. O que é que tem e qual é o problema? Ah, mais uma, né? Já tem uma ferramenta nova aqui, nada a ver. Mais moderna essa. O que é que tem? Nada a ver. Irmãos, isso é coisa de fanático. Isso é coisa de crente maluco. Que diferencia, irmãos, o crente do não crente não é a roupa que você veste. Entenda, entenda. Não se precipite. Mas é a intenção com que você veste a roupa. O que diferencia o crente do não crente não é a roupa que você veste, mas é a intenção com a qual você veste a roupa. Porque a intenção pela qual você veste a roupa vai determinar qual roupa você vai vestir. Mas o que é que tem? Onde é que tem escrito na Bíblia quantos centímetros tem que ter o short que eu vou vestir? Na Bíblia não tem. Você não vai achar na Bíblia normas lhe ensinando que tamanho deve ser a sua saia, que tamanho deve ser o seu biquíni quando você vai para a praia. Não tem. A pergunta que você deve fazer é a seguinte: se alguém me ver com essa roupa, vai entender de que lado do muro eu estou. É coisa simples, irmãos. A roupa que eu visto tem que dizer de que lado do muro eu estou. Não tem espaço, irmãos, para poder a gente ficar transitando de um lado para o outro. Porque o que o diabo quer é exatamente isso. Que você tenha no seu guarda-roupa a seção das roupas de vir para a igreja e a seção das roupas que você vai para a festa, que você vai para a rua. Irmãos, o diabo está trabalhando para destruir a identidade da igreja. Está trabalhando para destruir a santidade da igreja. Só tem um problema, irmãos. Quando a igreja perde a sua santidade, ela deixa de também fazer parte do reino de Deus. Uma vez que a cidade teve os muros destruídos, ela perdeu o seu governo. E a Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é ser santo, irmãos? Ser santo é o que eu quero construir com esses dois versículos. Não é lhe dizer que a partir de hoje você vai sair dali com a coroinha na cabeça, com duas asinhas nas costas e vai bater uma asinha e sair voando, não, irmãos. Mas ser santo é um processo pelo qual cada vez que a palavra de Deus é exposta a você, você identifica seus próprios erros e procura corrigi-los. É não se acostumar com a vida de pecado. É alguém chegar para você e lhe dizer: olha, meu irmão, tem um jeitinho aqui que a gente resolve as coisas. Você pode ser mais esperto. Irmãos, tem horas que nos custa não aderir às facilidades que nos são propostas. Tem horas que vai lhe dar um trabalho terrível, que você vai ter que fazer uma coisa burocrática, que você vai perder um tempo terrível para fazer algo certo. E alguém está do seu lado dizendo: ó, me dá 20 conto aí que eu resolvo o problema para você. E não pense que as pessoas que começam fazendo grandes coisas erradas começaram assim. Hoje de manhã ouvimos um pouco sobre o fermento. E eu estava dizendo que a gente se preocupa tanto com a tal da semente da mostarda, né? Que é uma sementinha. E às vezes a gente se esquece que o fermento é um pó. É um pó. É uma poeira que você joga no meio da farinha e você nem vê o processo.
Mas quem vier domingo que vem pela manhã, vai saber desse processo. Mas é um processo que você não vê acontecer. Você joga o fermento na farinha, e se você cortar depois aquela massa toda e procurar o bendito fermento, você não vai achar ele. Mas você sabe que quando ele está presente, a massa começa a inchar. Pequenas ideias, irmãos, pequenas quebras de valores. Esse negócio de pastor está dizendo como a gente tem que fazer, como a gente tem que agir, isso já foi, meu irmão, isso é coisa do passado. Hoje nós somos livres pela graça de Deus. Gente inventando falsas doutrinas. Não, meu irmão, aí chega a época de junina aí, o que é que tem a gente fazer um arraiazinho dentro da igreja? O que é que tem a gente tomar uma cervejinha dentro da igreja? Irmão, nenhum alcoólatra começou tomando um engradado de cerveja de uma vez. Nenhum usuário de droga começou cheirando não sei quantas gramas de cocaína numa noite. Todo mundo começou experimentando um pouquinho. É só para experimentar. Quando você vê um cara que você passa na rua, que está com aquela bombinha do enxapé, né? O nome daquilo é enxapé. Carote, que o pessoal chama, não sei o nome daquilo. Ou corote aí, alguém já... A revelação aqui é rápida. Eu duvido que aquele rapaz um dia imaginou que ele chegaria naquele ponto. Às vezes começou tomando um licorzinho, gostosinho, docinho, uma cervejinha na praia para rebater o calor. Mas, irmãos, a coisa vai se agravando na vida daquela pessoa, e quando ela procura forças para se libertar, já não tem. Como é que nós que estamos dentro da igreja, que vemos a destruição que o álcool tem feito na sociedade, quantas famílias destruídas por causa dessa desgraça chamada álcool? Quantas mulheres estão em casa e chegam às vezes o marido de madrugada, bêbado, alcoolizado, quebrando tudo, dando tapa em gente, perturbado, com a mente atribulada, e a gente vai chegar aqui e dizer: o que é que tem tomar uma dosezinha? Nada a ver, isso aí mesmo. Você sabe o que é isso, irmãos? São quebra das barreiras. É o diabo desconstruindo os limites entre o que é santo e entre o que é profano. É querendo botar na cabeça das pessoas que pequenos pecados não tem problema nenhum, que uma mentirinha só não faz mal a ninguém. É querendo dizer que se você fica com um hoje e fica com o outro amanhã, o que é que Deus está interessado nisso, irmãos? A semente que o diabo planta, ela não vem para lhe acrescentar em nada. Ela só vem para lhe destruir. Ela só vem para lhe trazer infelicidade. A Bíblia diz que o pecado, quando é cometido fora do corpo, é fora do corpo. Mas quem peca pecados sexuais, violenta a sua própria alma. Aí a gente vê, o que é que tem a gente ficar com hoje? Ficar com um amanhã. A Bíblia diz que toda vez que um homem se deita com uma mulher, ele se torna com ela uma só carne. E depois, quando ele sai daquela mulher, é como se a alma dele tivesse sido dividida. Ele sofreu um processo de separação. E a pessoa vai vivendo isso, vai vivendo aquilo. Daqui a pouco a pessoa olha para si mesma e já não sabe nem quem ela é mais. Ela começa a perder a identidade, começa a perder o foco, começa a se sentir deprimida. E aí você vê hoje a grande tribulação que está aí no nosso tempo, de pessoas perturbadas emocionalmente, perturbadas psicologicamente. Vai dizer essa pessoa o que a Bíblia está dizendo, que ela vai dizer que o doido é você. Agora o doido daqui está feliz, mas o certo de lá está tudo atribulado, tomando Rivotril, tarja preta. Quem é o doido da história mesmo? Eu prefiro ser doido do lado de cá, viu, irmão? Mas você precisa entender que há um esforço do inimigo para querer quebrar os limites que separam a igreja do mundo. Porque depois que os tijolos são quebrados, que as paredes são quebradas, ele tem livre acesso para entrar e para sair. A outra função do muro é a identidade. Geralmente um povo é determinado pelo seu território, aonde ele habita, aonde ele domina. E aqui a Bíblia traz algo para nós interessante. Em Colossenses, no verso 3 ao 2,
A palavra de Deus vai dizer: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Emendando com esse texto, Tiago no verso 4, no capítulo 4, diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo. Duas estruturas que determinam a sua identidade: aquilo que você pensa, aquilo que está na sua mente. A sua identidade não é aquele papel que anda na sua mão. A sua identidade não é a profissão que você tem. A sua identidade é quem você pensa sobre você mesmo. Essa é a sua verdadeira identidade. Não é a que as pessoas dizem, mas é a que você sabe sobre você mesmo. E essa identidade, irmãos, ela não está impressa em lugar nenhum. Ela está na sua mente. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que para você viver agora as coisas do alto, para você adquirir essa identidade que vem do alto, você precisa também permanecer com o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E aí agora Tiago vai falar de relacionamento. Vai dizer que quem quer ter amizade com o mundo se torna automaticamente inimigo. Irmão, o que eu tenho mais visto nesse tempo são teorias bíblicas para você se tornar amigo do mundo. E parece às vezes que eu estou no desenho de Pink e o Cérebro. Não sei quem é do tempo do Pink e o Cérebro, mas que todo dia o cara tinha que acordar para conquistar o mundo. Irmãos, hoje o maior número de pregações que você vê é para ensinar crente a conquistar o mundo. Você pode, onde você pisar a planta do seu pé, vai ser seu, e tome-lhe coisa, e vamos fazer aqui agora um negócio do não sei o quê, que Deus vai fazer. Irmão, peraí, vamos se acalmar. Coach, né? Coach espiritual, meu Deus. Eu ouço essas coisas, me dá um formigamento na coluna. Às vezes me dói aqui, que parece que eu vou ficar entrevado quando eu escuto essas coisas. Nós vimos aqui na quarta-feira, o maior bem e a maior promessa que Deus nos fez foi, quem lembra, quem estava no culto de quarta? Qual é a promessa que Deus nos deu? Oh meu Deus, glória a Deus, Pai. A maior promessa que Deus nos deu, irmão, foi a vida eterna. E para ganharmos a vida eterna, Ele exigiu que nós dessemos essa vida a Ele. Se você não der a sua vida a Ele, você também não tem a vida eterna. Mas parece que a Bíblia foi escrita de outra forma. Parece que entendemos alguma coisa errada nesse processo. Porque alguém está tentando destruir a sua identidade. Alguém está tentando colocar na sua cabeça um novo propósito, uma nova ideia, de que agora o objetivo não é mais renunciar ao mundo, deixar as coisas do mundo em segundo plano e colocar a sua mente nas coisas que são do alto. Mas a inversão agora é você usar o que é do alto para conquistar o que está no mundo. Você pode ser, irmãos, a coisa mais simples que tem é quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. A promessa é essa: as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é só promessa do Novo Testamento, não. Vai pegar lá do povo antigo. Deus faz duas propostas: uma, se você obedecer; outra, se você desobedecer. Agora, se você escolher obedecer, você vai ver lá a promessa que Ele fez para o povo hebreu: essas bênçãos virão sobre ti e elas te alcançarão. Aonde foi que a gente entendeu errado que agora a gente tem que viver uma vida para correr atrás das bênçãos? Irmãos, nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, é o dono de todas as coisas. O que é o poder do homem na terra diante do poder do nosso Deus? O que é que Deus pode decretar na terra que um homem vai dizer que não?
Eu já falei várias vezes, irmãos, se o propósito de Deus fosse nos dar dinheiro, Ele transformava essas cadeiras tudo em ouro. Ia ser dinheiro para a gente ver o caco aí e não ia acabar mais nunca. Só que Deus trabalha também através de princípios. E Ele instituiu na sua igreja, para o seu povo, para todas as pessoas na terra, que elas dessem a contribuição para a obra de Deus. Agora tem gente mudando as coisas. E não entende que você já tem que dar a Deus o que já era dele antes. Que a terra pertence a Deus, que você pertence a Deus, que tudo que existe aqui é de Deus. E uma coisa tão simples e tão óbvia, que o diabo cega a nossa mente e a gente não vê. Que nu você entra nesse mundo. E do mesmo jeito, você vai. Tudo que você diz que é seu, tudo que você está trabalhando para correr atrás, tudo que você está batalhando para botar em seu nome, é só você fechar o olho, que alguém vai dar um jeito de tirar do seu para botar no nome de outro. Todo o dinheiro que você deixou de gastar para juntar, para poupar, para guardar na poupança, não se preocupe, que quando você morrer, vai aparecer alguém para gastar tudinho. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo nos engana. Ele faz com que você perca a sua identidade. E qual é a identidade que ele quer roubar? É a identidade de cidadão da terra. Mas é você entender que quando você aceitou Jesus, na sua, vamos dizer, ao seu redor, se montou agora uma estrutura espiritual que lhe separa desse mundo. Eu acho interessante porque essa estrutura o próprio Satanás reconhece. Se você abrir o livro de Jó, no capítulo 1, no verso 8, você vai ver Deus dizer assim: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a resposta de Satanás. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmos tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. A pergunta e a resposta. Presta atenção na estrutura. Deus pergunta a Satanás: não há ninguém na terra que é irrepreensível, íntegro e homem temente a Deus, que evita o mal. Olha o que Deus está dizendo sobre a integridade de Jó. A resposta de Satanás é: acaso ele não teria que ser assim, já que o Senhor cercou ele com uma cerca, né? E ele está totalmente protegido pelo Senhor, e ainda mais, tudo que ele faz, o Senhor abençoa? Aqui, irmãos, está a resposta do que nós estamos falando. Deus não conhecia Jó pelo que ele tinha. Ele não disse: você está vendo meu servo Jó? Dê a ele casa, dê a ele carro, dê a ele rebanho. Não. Deus não estava preocupado com o que Jó tinha, porque até Satanás sabia que o que Jó tinha foi Deus que deu. Às vezes nós somos tentados pelo próprio Satanás a achar que aquilo que nós temos conquistamos com o suor do nosso rosto, e nos tornamos orgulhosos, irmãos, e temos que tomar cuidado, porque senão nós entristecemos o Espírito de Deus. Quando eu trabalho, quando eu faço, quando eu conquisto, meu irmão, olhe, meu irmão, me preste seu carro para eu ir ali. Olha, meu irmão, vou lhe avisar logo, porque você não sabe o duro que eu dei para comprar esse carro. Eu acordei de manhã cedo, passei um mês com a minha família, a gente só participando do processo do carro do ovo, a gente viveu ali o pão que o diabo amassou, a gente estava fazendo jejum, todo dia, meio-dia, para economizar o almoço, para poder comprar esse carro. De quem é o carro, irmãos? É dele, amém. Quem conquistou o carro foi ele. Então toda a honra e toda a glória a ele. Só que aqui o diabo, não é nenhum ser, não é nenhum homem não. O diabo está dizendo: tu mesmos tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados
por toda a terra. É o Senhor quem tem protegido a vida desse homem. Mas Deus não falou a Satanás de alguém vagamente. Não, tem uma pessoa sobre a face. Não, diante de Deus, esse homem tinha uma identidade. Você viu o meu servo Jó? Eu acho interessante porque a gente já viu isso aqui, mas tem muita gente nova hoje. Quando a gente falava da parábola do rico e de Lázaro. Lázaro tem nome. Tem ou não tem? Como é o nome de Lázaro? Lázaro, é. Mas e qual era o nome do rico? Um tinha identidade, mas o outro era conhecido só pelo que ele tinha. E é assim que o diabo quer trabalhar na vida da gente, irmãos. Ele quer que você perca a sua identidade diante de Deus. E começa a colocar no seu coração o desejo de ser conhecido, não por quem você é, mas pelo que você tem. E o homem, irmãos, é uma das áreas que mexe com a vaidade, mexe com o orgulho. E quando o homem não vigia, ele já se vê preso nesse emaranhado de Satanás, todo perturbado, todo destruído, e você chega para o cara: rapaz, quem é você em Deus? Meu irmão, quem sou eu em Deus eu não sei, mas eu sei que eu estou cheio de trabalho, estou cheio de empresa para administrar, e infelizmente estou sem tempo para buscar a Deus. Daqui a pouco vem Satanás, encontra o muro destruído, e quando ele encontra, meu irmão, o muro destruído, ele faz a bagaceira dele. É por isso que ele diz: eu não posso mexer com Jó, porque o Senhor está cercando ele, mas me dá uma brechinha nessa cerca para o Senhor ver o que eu entro e faço. Muitas vezes Satanás não tem atacado a minha e a sua vida, irmãos, porque quando nós dobramos o nosso joelho para buscar Deus, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós não vemos, são coisas que os nossos olhos não veem, mas os anjos do Senhor estão acampando ao nosso derredor para nos livrar, para nos proteger, para nos guardar. Sabe Deus, irmãos, quantos livramentos nós recebemos e não vemos? Será que se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva da nossa vida, quantas pessoas que um dia você foi andando na rua e aquela pessoa lhe encontrou, disse: ô rapaz, quanto tempo que eu não lhe vejo, está fazendo o quê? Não, meu irmão, eu estou desempregado. Rapaz, está precisando de uma vaga na minha empresa, eu vou levar seu nome, e vai, e ali a pessoa lhe chama, e você já está trabalhando, e às vezes você acha que foi um acaso, que você saiu de casa de manhã, encontrou aquela pessoa no meio da rua e deu certo. Será, irmãos, que nós já estamos incrédulos a esse ponto, que não conseguimos ver mais o agir invisível de Deus nas pequenas coisas? Será que a gente só acredita em Deus quando chega alguém aqui na frente e diz: está de câncer, aí cura, foi Deus? Quando chega alguém que está morto lá no Nina, aí vai lá, ora, o cara dá um pulo, aí foi Deus? Mas será que a gente não consegue ver Deus cuidando da nossa vida no nosso dia a dia? Será que a gente não consegue ver Deus cuidando da nossa casa nos pequenos detalhes? Porque eu vou te falar uma coisa, irmão: se você não consegue ver Deus, você também não está vendo o diabo. Você está se tornando cego espiritualmente, porque o muro está sendo quebrado. E quando o muro quebra, eu não sei mais onde é a minha casa e onde é a casa do vizinho. Se eu não consigo ver Deus agindo nas pequenas coisas, é um sinal de que tem brecha aberta para Satanás também começar botando pequenas coisas. E eu disse hoje: coloca aqui no meio dessa igreja um caroço de jaque. Eu gosto de caroço de jaque, irmão, porque aquele bicho tem uma força. Bota aqui no meio dessa igreja, planta aí para você ver uma coisa. Volta daqui a 5 anos, que você vai ver o que é que tem ainda de telhado aí para cima. Procura o resto do piso. Irmãos, aquilo vai crescendo, aquela estrutura vai destruindo tudo, mas leva um tempo. E se eu não consigo ver as pequenas coisas que estão acontecendo dentro da minha casa, se eu não consigo ver as pequenas coisas que estão acontecendo na minha vida, se eu não consigo delimitar quem sou eu diante de Deus, por quê? Porque eu já estou às vezes parecido mais com o mundo. Quando Pedro estava se aquecendo na beira da fogueira, e que as pessoas começaram a ver ele ali, uma das acusações que foi feita para ele, foi porque olharam para ele e disseram: você estava andando com aquele homem, porque você se parece com ele,
porque você fala parecido com ele. Nós, irmãos, vamos nos parecer com quem nós estamos andando mais. Vamos definir a nossa identidade com quem estamos andando mais. E eu estou lhe dizendo que há um interesse do inimigo em querer destruir o limite da sua identidade. Há um interesse do inimigo em querer definir ou desconstruir a identidade do que é uma pessoa cristã. O que é que define uma pessoa cristã? Como uma pessoa cristã deve andar? É interessante porque às vezes dentro da igreja o conceito não é tão preciso como é no mundo. O que é que um crente deve fazer? Você pergunta dentro da igreja, é cheio de simbolismo, mas vai lá no mundo e pergunta a uma pessoa que está lá, para ver se ele não sabe direitinho o que você pode e o que você não pode fazer. Esses dias eu vi uma confusão aí na internet, porque tinha uma dupla de pessoas que cantam, que se dizia evangélica, e aí foi cantar uma música, chegou lá, tinha um trecho que eles se recusaram a cantar. Aí o pessoal comentou, quer dizer, essas pessoas cantam com as roupas totalmente devassas, cantam músicas com letras imorais, mas quando foi cantar uma parte da música que falava de outra religião, se recusaram a cantar. Será que o diabo tem seletividade? Olha o que o pessoal do mundo disse, já que elas se dizem cristãs, não era para ter feito nem o começo. Aí você vai no mundo, o pessoal chega para você e diz: você é crente fazendo isso? Você é crente com essa roupa? É ou não é, irmãos? Mas dentro da igreja parece que o filtro às vezes fica confuso, né? Parece que às vezes dentro da igreja, não, irmão, preste atenção nessa noite. Eu estou lhe dando um elemento para você entrar em um próximo nível com a sua visão espiritual mais aberta. Essa confusão, ela não é por acaso. É uma confusão que tem alguém trabalhando para destruir essa identidade. Esse é o próprio Satanás agindo para desconstruir a identidade de um cristão. Porque quando você não sabe mais qual é a referência, quando você não sabe mais como um crente deve agir, quando você não sabe mais como um crente deve se comportar, você está sujeito agora à invasão do inimigo, porque você quebrou o limite, você quebrou o muro, você começou a dar brecha para que ele tenha acesso à sua vida. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, buscava o reino de Deus em primeiro lugar. Por causa disso, não havia brechas na vida dele, para que o diabo pudesse entrar e tocar em nada que era dele, porque tudo que ele tinha, e o homem era muito rico, é porque Deus tinha dado tudo a ele. A identidade de Jó estava de forma clara e evidente diante de Deus. E por fim, na parte do muro, nós entendemos que há uma finalidade maior para esse muro, que é a da proteção. E essa proteção, irmãos, para que o muro atinja a sua finalidade, é preciso que haja uma expressão dentro da igreja, que se chama unidade. Pense algo que o diabo trabalha para destruir dentro da igreja, é a unidade. Porque nós vimos isso bastante no ano passado. Vocês estão vendo essa parede aqui, e a gente só vê agora a tinta que está sobre ela. Mas se você pudesse remover a tinta, se você pudesse remover o reboco, você ia ver que toda essa estrutura hoje de segurança, que protege alguém do lado de lá ou do lado de cá, é constituída por pequenos tijolos. E é a união entre esses tijolos que faz com que a parede, com que o muro alcance a sua finalidade de proteção. A Bíblia diz, em Mateus 16, 18, próprio Jesus falando a Pedro: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-lo. Só que quando chega em Lucas 10, 19, você vai ver agora, Jesus dizendo: eu dei a vocês, e não a Pedro. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. O que é que Jesus quer dizer?
Jesus quis dizer que quando nós estamos entrando agora em uma estrutura de unidade, nós adquirimos poder, nós adquirimos resistência. E a Bíblia é clara a dizer, e sobre todo o poder do inimigo. Mas para que isso funcione, um tijolo tem que estar conectado ao outro, tem que estar ligado ao outro. Você imagine se essa parede aqui tivessem tijolos amontoados e não tivesse cimento entre eles. O primeiro impacto que ele tomasse seria desmoronado. Agora vamos tentar imaginar uma pilha de tijolos conversando, irmão. Aí vai o pedreiro, pega o tijolo, assenta ele. Aí quando ele pega o segundo tijolo, o tijolo que já está lá diz: olha aí, eu não queria dizer nada ao senhor não, para não criar confusão. Não estou aqui para criar conflito. Mas eu acho que esse tijolo que o senhor colocou aqui, ele não está tão perfeito como eu não. Ele está com um pedaço de uma quina quebrada. Esse tijolo, quando assaram ele, eu acho que queimaram ele um pouquinho. Não dá para o senhor botar um outro tijolo aqui não? O senhor já pensou se os tijolos começassem a querer se relacionar apenas com tijolos que fossem tão perfeitos quanto eles? Irmãos, para você construir uma parede, muitas vezes tem tijolos que eles só vão se encaixar na construção se eles forem quebrados, porque eles já estão grandes demais para o espaço que tem para eles. Tem tijolo que ele já vem empenado de fábrica, não é isso mesmo, irmão Miro? Já vem meio tortinho, e aí quem está trabalhando vai botar um cimentozinho e bota ele meio inclinadozinho, depois vai tirar aquela diferença no reboco. Mas quando o mestre de obra está no comando da construção, ele trabalha com duas ferramentas. Trabalha com o esquadro e com o prumo. Irmão, o tijolo pode vir da fábrica do jeito que ele quiser. Se cair na mão do mestre de obra e estiver sujeito a ocupar a posição que o mestre botou para ele ficar, no final da construção, teremos uma linda parede. Mas o problema é que os tijolos, cada um tem a sua opinião. O problema é que os tijolos, cada um se acha mais sabido do que o outro. O problema é que os tijolos se revoltaram e ninguém mais quer estar ligado e preso ao outro. Os tijolos querem sair andando pelo meio da construção e cada um quer construir aquilo que ele quer na sua cabeça, porque perderam o espírito de unidade. Isso, irmãos, era algo que já estava totalmente previsto. A Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, você vai ver a carta de Paulo aos Hebreus, ele dizendo no capítulo 10, verso 25: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que é que esse homem estava dizendo? Vai chegar o dia que ninguém vai querer mais ser igreja, ninguém vai querer ser mais parede, ninguém vai querer ser mais muro. Vão querer ser o quê? Apenas tijolos individuais. E vão ficar assistindo cultos pela internet. E vão ficar frequentando apenas reuniões esporádicas. Mas eles não querem mais assumir um compromisso de pertencer a um corpo. Eles não querem mais se submeter a regras. Eles não querem mais, quando eles estão meio tortinhos, que alguém chegue lá e dê um empurrão nele e diga: tijolo, você precisa entrar no prumo. Tijolo, você está bem empenado. A parede vai ficar sem esquadro. E se ficar sem esquadro, o resto que vem depois vai sofrer por sua causa. Não vim para a igreja para ninguém mandar na minha vida. Olhe, eu venho aqui porque eu gosto de Jesus. Eu gosto, meu irmão, da palavra. Mas quando entra nesses detalhes e nesses limites, para mim, já não dá mais. Irmãos, entenda algo. Estava previsto na palavra de Deus. Tem pessoas que vão aceitar tudo, vão ouvir falar de Jesus. Jesus é bonzinho, eu gosto dele. Eu gosto do evangelho, gosto do evangelho. Então, meu irmão, você precisa fazer parte de uma igreja. Nessa parte aí não é bíblico. Me mostra onde tem que a gente tem que ser igreja na Bíblia. Está aqui. Não se deixe, irmãos, enganar.
Porque o que Satanás quer é exatamente trazer fragilidade para essas estruturas. Porque quando não há separação, quando não há limite, quando não há muro, ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. A autoridade sobre as portas do inferno foi dada à igreja. Em Efésios 4, versos 14 e 16, olhe agora, porque nós estamos entrando em uma estrutura de conhecimento em um próximo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu não sei se você viu onde está o cimento aqui nessa construção. Eu vou repetir. Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é o único vínculo que faz com que essa igreja permaneça unida? Irmãos, só que nós estamos vivendo um tempo terrível, e foi por isso que na carta aos Hebreus ele disse que você precisa incentivar as pessoas, mas a palavra que ele usou foi encorajar. E quando você precisa encorajar alguém, é porque a pessoa está com medo. Imagine que sentimento esse homem não viu. De que alguém, irmãos, ficaria com medo. Encorajar-nos é a palavra que ele usa. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é que ele está falando aqui? Ele está falando, irmão, do fim dos tempos. E por que agora esse paralelo entre as pessoas não quererem mais se reunir como igreja? E que nesse final do tempo precisaria encorajar as pessoas, e você entender que o que faz com que a igreja permaneça viva, permaneça unida, com que a igreja permaneça cumprindo o seu propósito, o vínculo é o amor. Porque Jesus disse que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, e a iniquidade se multiplicou também no meio da igreja. Foi muita gente aprontando dentro da igreja. Foi muita gente que entrou na igreja e acreditou que aqui dentro todo mundo era bonzinho, que todo mundo era santinho. E aí se abriu, e aí confiou, e aí tomou pancada, tomou paulada dentro da igreja e disse: eu vou até entrar na igreja, mas eu não quero mais me unir com ninguém. Não quero mais me aproximar de ninguém. Não quero mais ter vínculos com ninguém dentro da igreja. Eu entro, assisto o meu culto e vou-me embora. É tudo que o diabo quer, que não haja ligação entre os tijolos. Porque, irmãos, tijolo sem cimento continua a vida toda sendo apenas uma pilha de tijolos. Mas quando você coloca o cimento na história, ele deixa de ser tijolo. Porque você olha para aqui, e se eu perguntasse, eu tenho certeza que ninguém ia me dizer: o que é isso aqui? São um monte de tijolos ligados por cimento. Ninguém ia responder isso. Todo mundo ia dizer: isso é uma. Então, se eu pergunto: o que é que vocês estão vendo aqui? Um bocado de gente assistindo o culto. Eu vejo uma igreja. Amém? Mas para que seja igreja, precisa que estejam unidos. Irmãos, precisamos superar os nossos preconceitos. Precisamos superar as nossas próprias limitações. Precisamos superar os nossos próprios traumas, as nossas próprias dificuldades, para que sejamos capazes outra vez de nos relacionarmos com o corpo de Deus. Porque se não estivermos unidos, estaremos mais uma vez permitindo que o muro esteja com brechas. E é tudo que o inimigo quer para poder invadir a cidade e destruir o que acontece ali. Mas para finalizar, eu falei a vocês que o último ponto é que a palavra
que foi dada a Neemias é que depois que os muros foram destruídos ali, as portas ainda foram queimadas. Se agora eu entendo que a igreja seriam esses tijolos que constroem o muro, eu tenho uma porta na igreja, e essa porta é o que faz um controle de acesso. Se eu pudesse trazer simbolicamente para vocês o significado dessa porta, eu diria a vocês que a função agora da igreja, com essa porta, é mostrar às pessoas que existe um novo caminho, que existe algo que elas podem acessar, que vão levar elas para uma outra dimensão. Se a igreja e os tijolos somos nós, para que a igreja esteja completa, a porta tem que ser Jesus. Uma igreja sem Jesus, ela não vale nada. Olha que interessante, em João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus é a porta da igreja. Só que eu disse a vocês que havia um tempo em que as pessoas, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria e as paredes não estariam mais unidas. A pergunta é: se eu não tenho parede, para que é que eu preciso de porta? Se não há definição do que é igreja, se não há definição do que é crente, se os crentes não têm identidade, para que é que eu preciso de porta? Mas quando alguém olha para a minha vida e para a sua vida, e vê que nós somos diferentes, e vê que nós falamos diferente, e vê que nós agimos diferente, alguém vai olhar para você e vai perguntar: me diga o que é que você tem feito, por onde é que você tem andado, porque eu também quero entrar por essa porta. É assim ou não é, irmãos? Exemplo de coisas materiais. Você compra um sapato bonito, chega na igreja, alguém olha e diz: pô, meu irmão, gostei de sapato. Rapaz, você precisava ver. Eu fui na loja, estava na promoção. Aonde é essa loja? Você já quer o endereço para poder ir lá na mesma loja, para poder conseguir também o seu. Meu irmão, está na promoção. E aí a gente sempre está querendo dar informações de coisas que as pessoas olham. Mas se você olhar o sapato da pessoa, aquele sapato meio lilás assim, atribulado, com um verde escuro, um negócio parecendo um sapato do ET, você olha para aquilo, irmão, você vai perguntar de onde veio aquilo? Você vai querer ir lá comprar aquilo? Assim é a igreja. Quando você olha para um crente, que você vê o semblante dele sorrindo, quando você vê um crente cheio de amor para dar, quando você vê um crente verdadeiro, desatribulado das coisas desse mundo, alguém refletindo a imagem de Cristo, você vai perguntar: vem cá, meu irmão, por onde é que você andou? Que eu também quero andar nesse caminho. Aí você vai dizer: é porque o lugar que eu ando é diferenciado. Não é todo mundo que tem acesso a esse lugar. Esse lugar tem uma diferença entre o mundo e onde eu ando. Tem uma parede que separa o mundo da onde eu estou. E só tem um caminho, só tem uma porta para você entrar nesse caminho, que se chama Jesus. Mas quando a igreja perde o seu propósito, quando a igreja perde o seu propósito, eu disse a vocês que ela perde agora o referencial de Cristo. Porque se eu não tenho muro, você já pensou você chegar numa casa, não tem muro e uma porta lá na frente? Você ia achar o quê? Que aquele povo é o quê? Maluco. Onde é que bota uma porta onde não tem muro? Irmãos, mais maluco do que isso é você entender que tem uma igreja e Jesus está do lado de fora. Porque é a igreja do fim. Se você ler Apocalipse capítulo 3, do verso ao 21, Jesus diz: agora é Ele que diz: eis que estou à porta. Quem está do lado de fora batendo é quem deveria ser a porta. Então botaram uma porta no lugar de Jesus. Significa que agora, se você chegar naquela igreja, a estrutura que existe ali então não é a estrutura que leva onde aquela porta levaria. Porque, entenda, Jesus disse que a porta é Ele, mas quem entra por Ele será
salvo. Então, se uma outra estrutura foi criada, que não é a estrutura da salvação, para levar para aquele caminho, não poderia botar Jesus como porta, porque a porta que é Jesus leva à salvação. Se aquela igreja está levando para outro caminho, botar alguém no lugar de Jesus como? E por aquela porta Jesus também não passa, porque ele está do lado de fora batendo. Nem todos aqueles que dizem entrarão no reino dos céus. Irmãos, quando você está vivendo a estrutura do evangelho na sua vida, quando você está procurando fielmente seguir Jesus, não porque Jesus vai lhe abençoar, não pelo que Ele pode lhe dar, mas porque você entendeu perfeitamente que os seus dias nessa terra são contados, que você vai viver aqui nessa terra, ainda que você seja o maior milionário desse mundo, ainda que você seja a pessoa mais bem-sucedida desse mundo, vai chegar um dia que o seu reinado nesse mundo acaba, vai chegar um dia nesse mundo que tudo que você conquistou vai ficar por aqui mesmo, e que você vai perceber que foi inútil todo esse tempo que você dedicou a conquistar coisas e bens nessa terra, porque um dia você vai morrer, e vai ter que deixar a sua vida aqui nessa terra. E aí você vai se deparar agora com uma grande verdade, a qual hoje nessa noite você já não sai daqui sem poder dizer que não foi avisado. De que quando você sai dessa dimensão aqui, de um tempo passageiro, você entra de uma dimensão de eternidade. E que nessa dimensão da eternidade só há dois caminhos: ou é o céu, ou é o inferno. Mas quando você decide que entende o propósito pelo qual Jesus morreu, o propósito pelo qual você entende que quando Ele lhe chamou para participar da sua carne e do seu sangue, você se comprometeu com Ele, porque você entendeu que Ele morreu pela sua causa, você é a causa pela qual Jesus morreu, e você agora se sente grato e ama Ele, porque Ele deu a vida dele por você. Você entende que não há nada de mais valioso nesse mundo que você possa conquistar que não seja a eternidade. Porque a eternidade precisa ser conquistada, não do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista espiritual Jesus já pagou todo o preço. Mas aqui nesse mundo você agora precisa tomar posse daquilo que Ele deixou para você. E quando você entende isso, você acha a porta. Porque a Bíblia diz que consequentemente a fé vem por se ouvir a palavra. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe como é que estão suprimindo o Cristo das igrejas, irmãos? É simples, estão deixando de falar dele. Você pode entrar no culto e ouvir falar de tudo menos de Jesus. Você pode entrar e ouvir grandes palestras. Você pode ouvir lá a palestra do Pink e do Cérebro, para descobrir como é que você vai conquistar o mundo. Mas eu vou lhe dar uma triste notícia nessa noite: você vai conquistar o mundo e vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que é impossível você amar o mundo e as coisas do mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Porque aquele que ama o mundo se faz automaticamente inimigo de Deus. Então Deus quer que a gente viva miserável. Você viu o que o diabo falou de Jó? Porque ele era íntegro, porque ele era fiel e porque ele se desviava do mal. Deus não só deu tantos bens àquele homem, quando ainda colocou uma cerca de proteção sobre ele, que nem Satanás podia passar. Porque Deus, irmãos, quando quer abençoar alguém, Ele sempre deu bens. Vai procurar na Bíblia, veja a Bíblia. Sempre que Deus quis honrar alguém, sempre que Deus se agradou de alguém, Deus deu bens a essas pessoas. Deus abençoou para que essa pessoa vivesse nessa terra a plenitude daquilo que Ele criou para o homem viver. Porque Deus não tem prazer, irmãos. Eu já tive essa mentalidade, ainda bem que Deus me libertou dela. Eu achava que crente tinha que sofrer, que crente tinha que andar passando fome, vestido igual mendigo. Irmãos, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas entenda, também não é a vontade de Deus para a sua vida que você corra atrás dessas coisas. A vontade de Deus é que você corra atrás dele. Porque quando você corre atrás dele, você acha todas as coisas. Porque tem um mistério. A casa pode estar fechada de qualquer forma, e por nenhum lado você entra, mas quando você acha a porta, quando você acha o quê? E que você passa por ela, tudo aquilo que estava restrito dentro de casa, você passa a ter acesso agora.
Mas para ter acesso ao que está dentro de casa, precisa entrar por onde? A pessoa que chega na igreja, a primeira coisa que ela precisa ver é Cristo. Precisa ver Cristo na sua vida, precisa ver Cristo na minha vida, precisa ver Cristo no louvor, precisa ver Cristo na palavra, porque Ele é a porta da igreja, Ele é o caminho para o qual todos nós estamos caminhando para entrar no céu. E quando a igreja perde o referencial da porta, a igreja está mais perdida do que aqueles que estão no mundo, porque aqueles que estão no mundo, eles têm a convicção pelo menos de que tomaram a decisão do que é errado, mas aqueles que estão na igreja ficam com a falsa sensação de que tem um caminho, porque tem uma porta. Mas a pergunta é: e que porta é essa que você tem entrado? Porque a Bíblia fala de dois caminhos, fala de duas passagens, uma que é larga e outra que é estreita. Mas a que é larga todo mundo acha, mas a que é estreita, irmãos, são poucos que a encontram e poucos que passam por ela. Você veio aqui nessa noite, você que já é crente, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está lhe motivando a cada vez mais a você procurar se estreitar no seu relacionamento com Deus, porque estamos entrando em um nível diferente, estamos entrando em um nível que a nossa mente precisa ser totalmente levada cativa àquilo que é de Deus, porque o inferno tem avançado, irmãos. O mundo cada dia mais está pior. E se a igreja nesse tempo não tomar a sua posição, não recobrar a sua identidade, vai chegar o tempo que as pessoas não vão saber mais o que é santo e o que é profano. Não vai saber mais quem é crente e quem não é crente. E é tudo que o diabo quer para destruir a representação da cidade espiritual de Deus. Amém? Fique de pé nessa noite, nós vamos estar orando. A recomendação da palavra de Deus para esse tempo é que quem é santo, mas quem é sujo, porque, irmãos, a linha, não sei quantos já viram aquele jogo de vôlei do futebol, né? Que tem às vezes que a bola cai na linha, e aí fica a dúvida: a linha é dentro ou fora? Se a gente fosse tratar do céu e do inferno, a linha ficou para o inferno. Então tem que ser totalmente santo, a bola tem que cair dentro, porque se cair na linha, é para o lado de fora. E a Bíblia diz que esses são os piores de todos, porque nem gozaram o mundo e nem vão gozar a salvação. Ficaram no meio do caminho, ficaram em cima do muro.